O homem encontrado morto hoje em Rio Claro continua no IML e ainda não foi identificado. O corpo estava na Estrada Velha de Jacutinga e foi encontrado por populares. Membros da CPI do Messias em Limeira realizam reunião e solicitam novos documentos. Novas tarifas do transporte público de Limeira começam a valer no próximo dia 10. Justiça Eleitoral de Rio Claro promove palestra para esclarecer prestação de contas de campanha. Projeto BA Basquete encerra a primeira etapa. E ainda, Museu Particular de Antiguidade conta com peças do século XVIII. O Região Notícias começa agora. Boa noite. O homem encontrado morto hoje na zona rural continua no IML e ainda não foi identificado. De acordo com a polícia de Rio Claro, trata-se de um homem negro de 1,70 m de altura, aparentando 35 anos. O corpo estava caído na Estrada Velha de Jacutinga e foi encontrado por populares. Os indícios apontam que a vítima foi morta a pedradas. O rosto estava desfigurado. A perícia esteve no local e investiga as causas da morte. Qualquer informação sobre este crime pode ser passada pelo Disque Denúncia 197. E em Santa Bárbara do Oeste, uma fábrica de material cirúrgico localizada no Distrito Industrial pegou fogo na madrugada de hoje. 7 viaturas do Corpo de Bombeiros de Americana e Campinas foram utilizadas para conter o incêndio que durou cerca de 3 horas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara, cerca de 600 metros quadrados da fábrica ficaram danificados. Uma investigação será aberta para investigar o caso. E em Limeira, mais uma reunião da CPI do Messias foi realizada. Os membros da comissão solicitaram novos documentos. Realizada na Câmara Municipal de Limeira, essa é a 4ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do Messias. Durante o encontro, os membros da CPI destacaram questões da última reunião e solicitaram, por meio de 3 requerimentos, novos documentos. Eles receberam ainda ofício constando demonstrativo de salários e outros dados referente ao registro de José Josué dos Santos, o Messias. Utilizando esse material, nós fizemos algumas verificações e entendemos que havia necessidade, além dos documentos que já foram pedidos na reunião passada, na segunda-feira passada, na 3ª reunião, de solicitar mais alguns documentos complementares nessa reunião, e foi isso que foi feito. Com a solicitação de novos documentos, o agendamento das oitivas voltou a ser prorrogado. Com certeza, a próxima reunião serão marcadas todas as oitivas, com datas, com os agendamentos necessários. Então, todas as pessoas que foram lá citadas serão chamadas a depor. E certamente a próxima reunião serão marcados todos esses depoimentos. E os vereadores integrantes da CPI que investiga irregularidades no contrato de terceirização da merenda de Limeira decidiram remarcar a reunião que também iria acontecer ontem. A mudança foi realizada devido à disponibilidade de horário para as 2 CPIs, já que as oitivas devem ter início. A reunião foi remarcada para amanhã, quarta-feira, às 14h. Falando ainda em Limeira, o reajuste da tarifa de ônibus autorizado na cidade começa a valer na próxima semana. O aumento foi de 5,5%, um pouco abaixo do que foi solicitado pelas empresas. Mesmo assim, para alguns passageiros, o valor vai afetar o bolso. Os ônibus saem lotados do terminal. A demanda para o uso do transporte coletivo é grande em Limeira e nem todos estão contentes com os serviços prestados. Tem horário que vai muito cheio, né? E tem horário que o motorista não passa lá, a gente fica no ponto quase 2 horas perdendo tempo, perdeu tempo de trabalhar na casa da patroa e perdeu tempo de fazer o nosso serviço de casa. O reajuste anual consta no contrato de concessão do transporte público e, por lei, a Prefeitura tem que cumprir. As viações entraram com solicitação para que a tarifa fosse a R$ 3,10. No entanto, a Prefeitura autorizou um aumento de 5,5%. As tarifas que custavam R$ 2,70 passaram para R$ 2,85. Francisca é faxineira e depende do transporte coletivo para ir trabalhar. Ela usa 4 ônibus por dia e vai sentir a diferença no bolso. Para mim é um abuso isso aí. Porque uma cidade, tem outra cidade por aí, o transporte não é tão caro quanto aqui em Limeira. E tem até mais qualidade do que o transporte de Limeira. Então eu acho um abuso. Idalina já é aposentada e não paga mais passagem, mas mesmo assim não concorda com o reajuste. Eu acho um absurdo.
Porque tem muitas pessoas que usam 2, 3 ônibus, não dá para fazer integração. Eu acho um absurdo isso. Eu acho que não tá bom porque é pelo atendimento que tá tendo agora aí, né? Você não dá integração, você chega atrasado no serviço todo dia. Fica ruim, né? Porque eles não atendem a gente tem que pagar mais caro, né? É complicado. E a Justiça de Rio Claro realizou ontem na cidade uma palestra para esclarecer dúvidas sobre a prestação de contas da campanha eleitoral e explicou como devem ser os procedimentos para os candidatos não terem problemas. Os candidatos tiraram dúvidas e foram orientados de como proceder nas prestações de contas para as eleições 2012. Uma palestra foi realizada e um guia entregue aos candidatos às eleições 2012. Então, eles devem ficar atentos quanto à arrecadação de recursos, como fazê-lo, como lançar na prestação de contas, em relação aos gastos, o que pode, o que não pode, como isso deve ser feito no lançamento, né, da prestação de contas no sistema. Para Luiz Coringa, presidente do PCdoB de Rio Claro, as prestações de conta dos candidatos dão mais credibilidade às eleições. Foi uma surpresa positiva para os partidos políticos sérios, que agora eles têm que estar mais do que nunca na linha para fazer essa disputa eleitoral que é tão importante para o nosso país. Isso mostra uma seriedade da justiça eleitoral. Os candidatos devem ficar atentos com o prazo das prestações de contas. Todos os candidatos têm o prazo de até o dia 6 de novembro para entregar as contas. Depois isso vai para a análise da Justiça Eleitoral e em caso de reprovação o candidato pode ficar sem quitação eleitoral. Ou seja, para os candidatos a preocupação maior é em relação à próxima candidatura. E veja a seguir, feira temporária em Rio Claro traz a opção de compra de produtos artesanais. E ainda a cidade ganha projeto de academia ao ar livre. De volta ao Região Notícias, os consumidores de Rio Claro contam com uma nova opção para compras de artesanato. É que os empreendedores do projeto Economia Solidária estão com uma feira temporária na Rua 1, ao lado da estação ferroviária. A Silvia é artesã há anos e criou uma técnica de artesanato para continuar trabalhando. Esta cortina, feita com materiais recicláveis, foi a saída. Porque eu precisava fazer alguma coisa. Eu sempre trabalhei com artesão e não conseguia mais fazer nem crochê, nem coisa alguma. E com isso aqui eu recuperei a mão, a melhora da minha mão foi com isso. Foi muito bom. Mas outra dificuldade encontrada muitas vezes por profissionais desta área é conseguir mostrar o trabalho e ter o reconhecimento. Essas artesãs de Rio Claro conseguiram um apoio através do programa Economia Solidária. Ele vem sendo desenvolvido desde 2009. A cooperação é um dos objetivos, né, um dos princípios da economia solidária, a autogestão. E foi através do projeto que elas conseguiram um local para expor os trabalhos. Cerca de 17 artesãs ocupam por período provisório este espaço na Rua 1. A estrutura construída ao lado da via férrea, entre as avenidas 2 e 4, deve ser ocupada pelos camelôs que hoje estão no jardim público. Enquanto esta transferência não acontece, o local vai ser utilizado para feiras como essa e manhãs de pratos. Para a Gisele, que trabalha com artesanato há 25 anos, a proposta já rendeu lucros. A venda aumentou quase o dobro. A situação mudou bastante, a gente tem vendido bastante, pegando bastante encomenda. O ponto aqui é excelente, bem movimentado, o fluxo de gente aqui é grande. É muito gratificante para a gente, porque o pessoal está parando mais. Ele está se interessando mais pelo artesanato em si, né, no geral, né? Porque há muita variedade, né? Bom, o funcionamento desta feira é de segunda a sexta, das 9 às 17 horas e aos sábados, das 9 às 15 horas. E a gente fala agora de uma reivindicação de moradores de Araras. A reforma completa do Parque Ecológico é a expectativa de quem utiliza o local para passeios ou atividades físicas. Até agosto deve começar o desassoreamento do lago. A empresa vencedora da licitação vai desassorear o volume total de 25 mil metros cúbicos. Depois do clima atrapalhar o início da obra, agora o começo está previsto para julho ou no máximo em agosto. E o tempo mínimo de duração da obra deve ser de 60 dias. O secretário de Governo de Araras explica que o serviço faz parte de um projeto de revitalização do Parque Ecológico. O Parque Ecológico aqui no município ele é bastante utilizado.
Então a prefeitura ela tem um grande projeto aqui de revitalização do espaço e esse é o primeiro passo, limpando o lago, tirando todas as impurezas aqui da água para que a gente possa depois desenvolver as intervenções de revitalização do espaço e beneficiar todos os usuários e a população aqui da região. Regiane e Evelyn vão ao parque para andar de bicicleta e elogiam a iniciativa. Eu acho que vai ficar legal, vai valorizar mais o espaço, vai chamar mais gente para vir estar aqui, aproveitando esse lugar que é bonito, né? Eu acho que vai ficar muito legal. As pessoas vão parar de ser sedentárias e vão ter um atrativo que é o parque para vir fazer uma caminhada, um exercício. Elaine caminha todos os dias no parque e fala que o maior problema é a falta de cuidado por parte da população. O que eu vejo, que eu venho caminhar todo dia aqui, é que a própria população não toma cuidado de zelar pelo espaço. Porque ter consciência de que não deve jogar lixo em qualquer lugar, porque o vento é um fenômeno natural, né? Então ele vai espalhar esse lixo e esse lixo vem para aqui. O serviço de desassoreamento do lago vai custar R$ 450 mil. A implantação de academias ao ar livre vem crescendo nas cidades da região. Hoje, uma praça de Rio Claro recebeu o projeto. Estimular a prática de exercícios físicos em espaços planejados para isso. Com esse objetivo, o Rotary Clube de Rio Claro idealizou esse espaço, inaugurado na manhã de hoje. A medida que nós vimos que seria bastante interessante seria justamente essa, de trazer uma academia onde a gente pode integrar as famílias, as pessoas, trazer saúde, um convívio excelente. O projeto virou realidade com o apoio de vários patrocinadores. Os aparelhos estão em uma praça na Avenida Brasil, região da cidade em que é comum a prática de exercícios. Mas qualquer pessoa, até terceira idade, pode estar se utilizando dele. Realmente é uma forma das pessoas estarem em movimento. Cada aparelho exercita um grupo muscular específico, relaxando, alongando e fortalecendo todo o corpo. Tudo já testado e aprovado pela população. É uma oportunidade para popularizar o exercício físico, complementa a caminhada de quem está andando, né? E é um espaço aberto para ao ar livre, quer dizer, vai ter um ganho maior ainda, né? Está super aprovado, é gostoso de fazer. E daqui a pouco, no Região Notícias, projeto BA Basquete encerra a primeira etapa. E em Rio das Pedras, empresário mantém um museu particular de antiguidades. O Região Notícias está de volta e fala sobre educação. A Faculdade Municipal de Araras está com inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos gratuitos de Pedagogia e Tecnologia em Logística. O interessado deve acessar este site para fazer a inscrição, que é o vestibulares.br. O prazo segue até o dia 13 deste mês. E ainda sobre educação, mais de um projeto que envolve o esporte. O BA Basquete, de responsabilidade social, em parceria com a Fundação Claré, encerrou suas atividades do primeiro semestre no último final de semana aqui em Rio Claro. O encerramento contou com a presença de centenas de crianças, professores e apoiadores, como a Fundação Claré, representado pelo seu diretor, Padre Braz Lorenzetti. As crianças participantes receberam medalhas e prêmios. A felicidade estava estampada no rosto das crianças. Eu gostei muito de jogar basquete porque meu professor, ele sempre me ajudava assim, nas coisas assim que eu pudesse fazer, aí ele me ajudava. Aqui eu achei muito legal. Lá no projeto nós aprendi muito. O coordenador do projeto comemora o sucesso do programa e o objetivo alcançado, o incentivo à prática esportiva. E com certeza eu acho que é uma oportunidade para eles estarem desenvolvendo uma atividade física, né, no meio saudável, né? Então a ideia do projeto é essa, é estar oportunizando essa criança a fazer uma atividade em que ele possa ter uma oportunidade na sequência disso. O projeto BA Basquete já tem data para a segunda etapa e a expectativa é ainda melhor. Essa foi a primeira etapa do projeto, né? Foi o primeiro semestre do projeto. Ao final do ano a gente vai ter mais uma etapa dessa, né, que a gente vai estar mais encorpado, os meninos já vão estar mais bem treinados. Eu espero contar com o apoio de mais empresas. Dessa vez a gente conseguiu 12 empresas, né, foi difícil a gente conseguir, mas no final acabou dando tudo certo. Eu acho que as crianças que vieram aí puderam aproveitar esse dia, esse sábado gostoso de esporte. E agora, no Região Notícias, você vai conhecer um museu particular de antiguidades mantido por um empresário em um sítio da zona rural de Piracicaba. Para você ter uma ideia, no local tem peças do século XVIII.
Valéria Spinelli foi até lá e mostra pra gente. Um engenho do final do século XVII, um carro de boi de roda cravada. Carteiras antigas da escola fazem parte de uma grande coleção, um acervo da cultura mineira. Esse colecionador conhece a história de cada peça. Sérgio Rubia conta que tudo começou pela sua criação. Fui criado em Minas, e Minas é o berço de tudo isso aqui, né? Então, desde criança eu fui adquirindo gosto para o acervo mineiro. É o que eu mais tenho aqui hoje, é isso aí. Um filtro açoriano importado de Portugal é a peça da coleção que Sérgio mais admira. Mas outras curiosidades podem ser facilmente encontradas, como esse ferro de passar roupa elétrico para levar na viagem do tamanho de uma caneta, ou peixes pedrificados e também fósseis. Essa peça é um trole de 1901, que além de fazer parte da coleção, também com certeza fez parte de um momento muito importante da vida de Sérgio. Sua filha, Isabela, chegou até a igreja de noiva com essa peça, o que hoje em dia não é nada comum. Sérgio explica que essa paixão não vai acabar, que ele pretende aumentar ainda mais a coleção, que hoje tem aproximadamente 500 peças. Esse é um gosto que a gente não se perde com o tempo, sim se adquire mais, né? E é uma coisa que, lógico, você não vai trazendo coisas repetitivas, mas coisas interessantes, coisas que você não tenha, você acaba sim tendo interesse em trazer. Orgulhoso, mostra peça a peça. São grandes, pequenas, e assim seu sítio se tornou um verdadeiro museu, que conta inúmeras histórias e não deixa o passado ficar para trás. Não pelos valores das peças, que para muitos quase não tem, algumas coisas inclusive achei até dentro de caçambas, né, jogadas fora. Mas para mim é um orgulho de manter a tradição e um dia poder estar explicando, né, para os mais jovens determinadas peças, para que serviram, para que foram utilizadas na época, né? Então esse é o meu orgulho. Outras notícias você encontra em nosso portal na internet, o tvclarear.com. Boa noite para você.